lembrando aqui, ó. Será que por um militar, né, da Marinha, da história que eu tava contando pra vocês aí, ele, porque só entra num serviço militar quem é de maior, né, que é a partir dos 18 anos. Esse rapaz, com certeza, ele tinha 18 anos, né? Mais de 18 anos, eu acho, com certeza. Aí eu fiquei pensando, eu deveria ter na faixa dos 15, 16, né? Eu fiquei pensando, por militar, será que isso é crime, né? Porque, tipo, a gente não ficou, mas a gente beijou. Mas o intuito, né, se desse certo, era realmente pro sexo, né? Mas esse rapaz, ele era do Maranhão, né? Um moreninho do Maranhão. Mas muito gentil, gente, muito simpático. E ele pegou meu telefone, né? Disse que ia ligar novamente pra mim e tudo. E aí pronto, a gente, né, se encontrou, depois que a gente se encontrou na praia. Ele pegou novamente meu número de telefone e falou pra mim que ia me ligar e não ligou. Quer dizer, na realidade, eu trabalhava já em casa de família, né? Na casa da Simone. E quando ele me ligou, aí ele me ligou, né? Que a gente ficou de se encontrar. Ele estava hospedado ali na Leste-Oeste, depois da Marinha, né? Uns apartamentozinhos. Na realidade, não era nem apartamento, gente, era kitnet. Aí eu fiquei pensando. Quando ele me ligou, né? Ele falou que desculpa, que não ia poder me encontrar porque ele estaria voltando para a cidade dele, né? Aí eu fiquei muito triste, né? Porque eu disse, nossa, a gente se encontrou na Marinha, se reencontrou na praia, ficou de se reencontrar novamente e não deu certo, né? Alguma coisa aconteceu, né? Então aí eu fiquei pensando agora, né, gente? Acho que ele deve ter recebido um aviso, né, talvez do superior dele, né, que ele não mexesse comigo porque era de menor, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar na casa da Simone, era entre os 15 para 16, realmente, né? Então, deve ter sido isso, né, gente? Ele deve ter recebido uma carta, não sei, né? Uma carta não, um aviso mesmo, né, dos superiores, ou ele mesmo deve ter caído em si, né? Por devido como ele era de maior, para ele não se envolver com meninas de menores daquela região, né? Que é perigoso, né, para esses militares mexer com menina de menor, porque eles podem perder o cargo, né, no governo, né? Então é isso, eu fiquei pensando bastante, porque a gente, quando é de menor daquela região ali, a gente não pensa, né? A gente, menina, se não pensa, a gente sai com homens de maiores, mas a gente não pensa que a gente pode estar prejudicando esses homens, né? E às vezes eles também não são. Sinceramente, eu acho que hoje está mais informativo, né? Mas antigamente, na minha época, não existia muitas informações. Que mesmo sem intenção de fazer sexo com a menina, se você quisesse só beijar, você não sabe, os homens não sabiam que isso podia prejudicar eles, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, principalmente para aqueles que trabalham no serviço militar, para o governo, né? Então, é isso. Então, esse rapaz ele foi bastante inteligente, né? E foi muito educado, né? Porque ele me ligou avisando, né? Que não poderia me encontrar, mas ele não falou o motivo, né? Com certeza, porque se ele falasse o motivo, eu acho que ele poderia, não conheço ela bem, né? Se eu falar o motivo, ela vai poder querer usar aquilo contra mim, para me prejudicar, dizendo, né? Vai, tipo, começar a fazer chantagem, né? Que eu beijei ela de menor, então, que o pessoal, assim, da favela, às vezes, né? Tipo, não todos, né, gente? Isso existe por tudo, né? Mas as pessoas que estão fora, que vê as pessoas da favela, muitas vezes vão pensar nessa situação, né? Tipo, não vou falar que isso é crime, não vou falar isso que às vezes a gente não sabe que mora na favela, porque a gente é desinformado, não tem essa educação, né? A educação tá chegando agora. Mas as pessoas que têm estudo, né, que têm condições financeiras para estudar, sabem muito bem das leis e dos crimes, né? Então elas não vão te avisar, né, que você está aqui, que aquilo que ele está fazendo é um crime, né? E tipo, para você não usar aquilo contra ele mais tarde, né? Então é bem interessante. Então ele foi inteligente, mas foi muito educado, né? E tudo, né? Tipo, ele não me tocou sexualmente, foi simplesmente beijo, né? E conversa, né? Foi uma coisa bem saudável, né? E muito legal. Apesar de não ser o do mais lindo que eu achava ali na Marinha, né?
mas era nordestino também, né? Nordestino. E muito educado, né? Porque por ser uma pessoa do Nordeste do Maranhão e estar envolvido com toda aquela gangue ali do sul do Brasil, ele não perdeu a essência de nordestino e de, vamos dizer assim, de uma pessoa muito educada, né? De não mexer onde ele não poderia mexer no momento, né? Então é isso. Beijos, tchau!